Geraldo, são quase 30 milhões de reais, me parece que com destino em 3 programas, aí, 3 tipos de obras relacionadas ao abastecimento de água. Bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã da Excelsior Jovem Pan. Bom dia, Ivo, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Realmente, a primeira é um recurso que nós temos a satisfação de comunicar à população, que se trata do maior investimento no DAI, pelo menos nos últimos 30 anos. Com certeza, nunca se aplicou tanto, nunca se investiu tanto em saneamento, especificamente no DAI, como esse recurso que nós estamos assinando esse contrato hoje. Esse valor de 30 milhões, ele tem 2 fontes, né? Uma fonte é o governo federal, que é da onde vem o recurso. O recurso vem do governo federal, não vem de nenhum outro lugar, não vem do Estado, vem do governo federal. E esse recurso que vem do governo federal e um recurso que também é da União, que vem através do Comitê de Bacias para aplicação no sistema público. Esses programas, eles são divididos em 3 áreas, né? Nós temos que fazer a ampliação da ETA 2, que fica aqui na estrada de Ajapi, que atende 60% do município, que desde a sua inauguração no início dos anos 80, praticamente nunca recebeu recursos de peso. O último grande investimento que foi feito, nós fizemos agora, com a substituição das comportas da ETA 2, e que acabou com uma perda de 2 milhões de litros de água por dia. Nós fizemos um investimento com recurso próprio do DAI e resolvemos esse problema. E esse recurso que vem para a ampliação da ETA 2, a construção da barragem de nível do rio Corumbataí. Os outros 2 são referentes a adutoras e reservatórios. Uns em regiões que já deveriam ter sido construídas há vários anos, que a gente sabe que tem problema de distribuição de água, principalmente no horário de pico, tipo Novo 1, Mãe Preta, que a gente sabe que a população cresceu muito nessas regiões, e investimentos que deveriam ter sido feitos há vários anos atrás e não foram feitos e agora vão ser realizados. Então, por exemplo, várias pessoas perguntam, por que falta água numa hora de maior consumo no Novo 1? Porque tem que construir uma adutora, tem que construir um reservatório, e essa adutora tem que seguir até a assistência, construir um reservatório e assistência, que também está crescendo muito, e atender essa população adequadamente. Então, os outros 2 blocos de projetos, eles são basicamente de adutoras e reservatórios, seja para atender os programas Minha Casa Minha Vida, que estão começando a ser entregues agora, seja para atender regiões da cidade que cresceram bastante e que não tiveram investimentos, e a partir de agora estão tendo esses investimentos que já deviam ter sido feitos há muito tempo. Esse recurso, somente o que nós estamos assinando hoje, ele vem do governo federal e está dividido nesses 3 blocos. Um dos blocos é levar adutoras de água para os programas Minha Casa Minha Vida. Como nós temos praticamente, exatamente o número não sei te dizer, eu acho que o secretário de Habitação podia explicar com bastante detalhe. Nós temos aqui mais de 2.000 imóveis sendo construídos para Minha Casa Minha Vida. Então o que acontece? Precisa levar água nessas regiões. O contrato do Minha Casa Minha Vida diz que a prefeitura, e aí através do DAI, é responsável por levar água e esgoto até esses locais. Então, essas adutoras serão construídas e quando as casas forem entregues, já terão rede de água, esgoto, asfalto, energia elétrica, ou seja, sistema completo, até porque hoje a lei não permite, né, nem legal, nem poder fazer o que se fazia no passado, que era entregar, colocar o povo, né, numa área afastada de todos os serviços do município, e aí depois sobrava para quem viesse administrar a cidade o município no futuro, ter que fazer essas atividades. Então hoje, quando faz um empreendimento tipo Minha Casa Minha Vida, já tem que ter essa estrutura. Ou então faz o que nós estamos fazendo agora, não coloca o povo enfiado no meio do mato, põe dentro da cidade, como por exemplo lá o São Quirino, que está sendo entregue agora até setembro, outubro, que nós estamos construindo 300 metros de adutora para atender o São Quirino, como está aqui na Vila Aparecida. Então a ideia é essa, né? Tem os serviços, tem a área na cidade, então usa para fazer habitação popular. São 24 milhões e 800 mil reais e o município não entra com contrapartida porque é verba do PAC, é essa a razão? Esses projetos, nós levamos praticamente
2 anos para adequar esses projetos às exigências dos ministérios. Então, todos esses projetos foram ampliados, melhorados, detalhados, e quando nós apresentamos esses projetos no Ministério, e aí foi o fato desse dinheiro vir a fundo perdido, ou seja, não precisa ser devolvido, ele tem essa característica, ele vem para o município e não precisa sair daqui e voltar para lá de novo, né? Então, é um recurso que é aplicado na população, que a população tenha melhoria do atendimento de água, de esgoto, e não paga absolutamente nada por isso. E o cronograma das obras está definido? Então, como nós entregamos os projetos praticamente em caráter definitivo, porque todos eles foram avaliados pela Caixa Econômica Federal, vieram os técnicos, vieram os engenheiros, vieram técnicos do Ministério, solicitaram pequenas modificações. Então, como praticamente tudo isso está sendo feito, o compromisso que nós temos da Caixa Econômica Federal assinamos hoje o contrato, né? O DAI e o prefeito assinam hoje o contrato e imediatamente a gente já começa a soltar os editais para a licitação. Como são valores altos, é concorrência pública, ou seja, qualquer empresa do país inteiro pode vir concorrer para executar essas obras. Então, eu quero crer que o mais rápido possível, se possível, amanhã cedo, a gente já está soltando o edital para que essas obras possam ser licitadas e as empresas comecem a trabalhar. Bom, de um modo geral, nós temos visto situações difíceis, né, com relação a licitações na administração do Otimar, e ele diz que é em função do interesse que as empresas têm, pelos volumes financeiros que envolvem esses serviços. Você prevê uma licitação tranquila nessas obras aí do DAI? Olha, primeiro que licitação não é uma coisa simples, sabe? As pessoas falam assim, se fosse fácil qualquer um fazia, né? Se fosse fácil concentrar a cidade, qualquer um tinha concentrado. Se fosse fácil trazer 180 milhões de reais em 2 anos do governo federal para cá, qualquer um tinha feito. Por que ninguém fez? Porque não é fácil de fazer. Você precisa ter capacidade técnica, precisa ter determinação administrativa, precisa ter competência para fazer isso e precisa ter relacionamento com o governo federal, que é onde tem dinheiro. Então você precisa, como nós fizemos toda a parte de engenharia, trabalhamos bastante. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. A gente sabe que a população tem a demanda, ela quer ser atendida, tem o direito de ser atendida, mas para que um dinheiro chegue num momento como esse, de estar assinando o contrato, são 2 anos de trabalho e bastante trabalho. Então, a licitação ela tem que ser o final desse processo. Isso não quer dizer que a empresa não se sinta lesada, que a empresa não queira entrar no processo, não para desenvolver uma atividade técnica correta, mas para ficar fazendo jogada. Sabe, você tem advogado bom, advogado ruim, você tem jogador de futebol bom, ruim, você tem médico bom, ruim, tem engenheiro bom, ruim, e não vai ter empresário bom e ruim? Tem isso em qualquer lugar da sociedade. Então, todo esse trabalho, eu tenho clareza que a prefeitura tenta fazer isso, essas licitações são extremamente complexas. Tem todo um detalhamento técnico, e aí em qualquer área, pode ser na área de saúde, pode ser na área de transporte. É tão complexo que tem gente que defende esse tema da licitação como se dependesse vou dizer assim, de algum relacionamento com a empresa que está sendo licitada. É uma empresa, é só mais uma empresa prestadora de serviço. Qualquer uma dessas empresas que ganhar esse contrato do DAI, o que vai acontecer? Ele vai ter que vir na cidade, se não for daqui da cidade, vai ter que vir, montar um canteiro de obras, seguir todos os projetos, todas as planilhas, passar por todas as fiscalizações. Os engenheiros têm que recolher a RT, têm que prestar conta, têm que fazer cálculo. Então, se ele fizer tudo isso correto, vem, faz a obra, recebe. Essa é uma característica nossa. Nós contratamos empresa, hoje o DAI paga exatamente tudo em dia. O DAI não tem um fornecedor atrasado. Tudo. E qual é o compromisso? Tem que prestar serviço correto. Não prestou, nós aplicamos multa, nós cobramos, exigimos, refaz a atividade, não tem conversa. Essa é uma linha que nós adotamos, é uma orientação do prefeito. Contrata uma empresa para desenvolver uma atividade, é fiscalizada e ela tem que fazer. Não fez direito,
não atendeu corretamente ou tem uma reclamação da população, vai ter que voltar e refazer. Geraldo, para a gente terminar, há algum tempo eu não ouço mais buchicho em torno de problema com os funcionários, hora extra no DAI, coisa que já gerou muita polêmica, a gente já conversou a esse respeito. A situação foi solucionada no DAI com essas horas extras? E as funções também, os vigias, etc.? Ivo, é o seguinte, para quem me conhece sabe que eu gosto de falar francamente. Toda vez que acontece um trabalho que não envolve funcionário, a administração é linda, maravilhosa. Trazer 25 milhões de reais, coisa que não acontece, e 25 porque é só nesse contrato, né? Se eu somar mais a parte aqui do Comitê de Bacia, dá mais de 30. Trazer 30 milhões de reais para investir no DAI é lindo, maravilhoso. Eu queria lembrar alguém que tivesse feito isso no passado. Resolver problema, reduzir custo de energia elétrica, produto químico, investir nas ETAs, acabar com perda de vazamento, fazer aquilo que ninguém fez, é lindo, maravilhoso. Agora, mexeu no bolso dos funcionários, aí aparece um monte de defensor que não faz isso consigo próprio. Tem político que vai lá e fala, não pode mexer, não pode fazer nada, etc, etc. Só que na empresa dele mesmo ele não aplica aquilo que ele fala. Então, assim, o que nós temos que ter claro é quem paga o dinheiro, quem paga toda a folha de pagamento do DAI, todos os funcionários, todos os custos, é a população. Então esse é um dinheiro público. E como dinheiro público, ele tem que ser limpo, claro, transparente. Se tem alguma atividade que estava sendo desenvolvida e que não tem mais necessidade, ou por mudança de tecnologia, ou por mudança de conhecimento, evolução, alguma coisa, ao longo do tempo ela vai se extinguindo mesmo. Não, sabe, hoje você tem que... A gente imagina a DAI, tem muita gente que fala DAI, como se fosse uma empresa dos anos 60, 70. Hoje em dia o saneamento está mudando tão depressa, até porque é o último setor da economia brasileira a ser regulado. É o último setor da economia brasileira a sofrer uma transformação muito grande. Então, está mudando. Tem gente que fala como se fosse uma administração dos anos 60, 70. Mas naquela época, lógico, quantos habitantes tinha Rio Claro em 1970? Quantos tem hoje? A cidade está beirando os 200 mil habitantes e tem que ser gerido como uma empresa pública, mas uma empresa, e que presta serviço e tem que dar satisfação à população. Então, tudo que eu faço lá, que não envolve salário, é lindo, maravilhoso. Mexeu na parte mais sensível do ser humano, aí dá problema. Mas isso faz parte. Como eu disse no início, se fosse fácil, qualquer um fazia.